Queria cumprimentar a amada igreja do Senhor com a maravilhosa graça e tão desejada paz do nosso Deus. Amém? Amém. Irmãos, como sempre, precisamos ser sempre gratos, em primeiro lugar, a Deus, porque Ele é digno de toda honra, glória, graça e tudo que a gente puder imaginar de lindo nesse mundo. Também queria agradecer a confiança dos amados apóstolos, né? Afinal de contas, eu os conheci como vizinhos e depois o Senhor foi atraindo-me para esse lugar santo e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Sinto-me honrado tê-los como nossos apóstolos. Amém? Queria também agradecer pelos nossos queridos líderes das plataformas que estão aí sempre se esforçando para estar trabalhando, entregando o seu melhor. Tudo isso para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Também queria agradecer aos irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, aos amados amigos, amigas, visitantes. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Sem Ele, nós não seríamos nada. Então, já queria convidar os irmãos para lermos a palavra do Senhor, que vai estar em Atos 13. Deus vai falar ao nosso coração, eu creio. Os irmãos creem? Deus, Ele já está falando desde o momento que Ele colocou no coração do nosso apóstolo esse momento de consagração. Deus já começa a trabalhar desde o momento que nós nos colocamos na condição de sermos guiados por essa visão santa. Lá em Atos 13, versículo 22 e 25, nós temos aqui, irmãos, como Deus ele é interessante, Ele começou a dar para nós detalhes do que Ele queria fazer e já confirmando desde a terça-feira. Deus que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele falará tudo conforme a minha vontade. E da descendência desse homem, Deus levantou para Israel o Salvador, Jesus, assim como prometera. Antes, porém, da chegada de Jesus, primeiramente veio João, pregando o batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava por concluir seu ministério, proclamou João: quem pensais vós ser eu? Não sou eu o Messias. Entretanto, eis que vem após mim aqueles cujas sandálias eu não sou digno sequer de desatá-las dos seus pés. Oremos. Senhor Deus, obrigado por essa palavra maravilhosa, que Tu possas já começar a trabalhar nos nossos corações, preparando, Senhor Deus, para que eles possam ser cheios da Tua vontade, ser conosco em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Tira da nossa mente todo subterfúgio ou qualquer coisa que possa atrapalhar para que a nossa mente possa ser revestida pela Tua vontade nessa noite. Vai sendo com cada um de nós, e é em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro e humildemente agradeço. Amém. O tema da mensagem, irmãos, na verdade, faz parte da nossa bênção aí que o nosso amado irmão nos disponibilizou, que são essas revelações do Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. Esse livro que nós acabamos de ler, esses 4 versículos, que chama-se Atos, assim como o Evangelho de Lucas, eles foram escritos pelo nosso querido amado irmão Lucas. Ele era grego e também era médico. Isso que é interessante salientar, porque eles tinham uma visão acadêmica. E esses 2 livros, eles foram inteiramente financiados pelo seu amigo Teófilo, da qual é mencionado em Atos 1, versículo 1 e Lucas 1, versículo 3. Por que eu faço menção disso? Porque a gente precisa entender que o reino de Deus tem pessoas que investem diretamente para que a mensagem de Cristo seja propagada pelo mundo. E foi assim desde o começo. Mesmo academicamente, existiam homens como Lucas que tinham esse pensamento: eu vou narrar exatamente como aconteceu, para que isso possa se propagar por anos e anos. E aconteceu isso. Além disso, esses 2 livros, eles apresentam especificamente, ou seja, respectivamente, 2 visões. Atos, na verdade, Lucas mostra quem foi Jesus, o Rei da Glória, e Atos, exatamente essa expansão do reino que saiu dos israelitas e foi para o mundo gentílicos. Só que
para que a gente possa realmente contextualizar de forma histórica, o amado irmão já pode passar ali. Olha o que acontece no livro de Atos. Isso é importante salientar, porque a gente já sabe, pode ir para frente, amado. O que eu quero que os irmãos entendam, aqui, ó, o contexto histórico. Acontece o seguinte, que o capítulo 13, ele mostra Paulo e Barnabé orando, jejuando, justamente com os servos do Senhor ali, e eles recebem um chamado específico. Nesse chamado específico, eles viajam para a ilha de Chipre. E lá nessa ilha, olha só que bênção, irmãos, 2 servos do Senhor. Eu creio que aqui tem servos e servas do Senhor. Pessoas que estão dispostas para receber a revelação de Deus aqui nesse lugar. E eles recebem, esses 2 servos recebem orando, jejuando, e são levados até a ilha de Chipre. Só que quando eles chegam lá, eles são surpreendidos porque eles já vão conversar com o governador. E é isso que Deus tem para a vida dos irmãos. E quando eles começam a conversar com o governador, Paulo começa a falar do evangelho da salvação. Começa a dizer quem era Jesus, começa a falar da vida, morte e ressurreição, da justificação pela fé, começa a falar, inclusive, de perdão de pecados. E de repente, irmãos, aí que vem o negócio, vem um endemoniado, irmãos, vem uma criatura do inferno, um judeu feiticeiro, irmãos, um religioso que, ao invés de ajudar o reino de Deus, ajudar a propagação do evangelho, não, ele estava se envolvendo com coisas ocultas, e ele começa a incomodar o servo do Senhor, Paulo, começa a incomodar, até que Deus, tomado pelo poder do Espírito Santo na vida de Paulo, ele começa a encarar aquele demônio, e ele fala para ele, lá em Atos, não precisa colocar, irmãos, Atos 13:10, ele fala assim, filho do diabo, cheio de todo engano e toda mentira, inimigo de toda boa obra. Aí que eu quero que os irmãos prestassem atenção na conclusão da frase dele, desse versículo. Até quando irás atrapalhar os caminhos do Senhor? Irmãos, por mais que você se esforce, por mais que você busque, o inimigo ele sempre vai tentar atrapalhar a obra do Senhor, mas ele não consegue destruir. Ele não consegue destruir por quê? Porque quando você tem um coração ligado com o coração de Deus, você é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, e não tem como dar errado. E aí, sabe o que aconteceu? O resumo da história, aquele judeu feiticeiro ficou cego por alguns dias. Eu não vou nem falar como é que ele ficou, para os irmãos não ficarem muito empolgados aqui com essa história de orar pela situação, mas ele ficou cego. Só que isso ficou marcado para quê? Essa boa obra aqui, para que o governador começasse a crer, admirado naquilo, nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele homem ficou admirado e cumprindo mesmo que pelas boas obras daqueles que são luz, o reino de Deus fosse propagado. Só que é interessante, saindo de Chipre, ele vai para onde esses irmãozinhos abençoados? Vão para Antioquia. E eu quero que os irmãos entendam, porque faz muito sentido o que eu vou falar aqui para os irmãos. Lá em Antioquia, quando eles chegam lá, eles vão para uma sinagoga, num sábado, e aí vem a oportunidade, irmãos. Os irmãos estão preparados para receber aquilo que Deus tem para vocês? Eu creio que sim. E foi dada a oportunidade para Paulo, para trazer uma reflexão, e aí Paulo nos ensina algo maravilhoso. Ele mostra para nós como se pregar o evangelho com início, meio e fim. Ele começa a falar da história de Israel. Depois ele mostra como aquele povo ficou 40 anos ali, sob os cuidados e sujeição do nosso Deus, naqueles costumes ainda do povo, com costumes horríveis. Mas o nosso Deus é misericordioso. Ele tira o povo, cuida deles, e o povo continuando ingrato, 40 anos. E aí, Deus nos mostra, através dessa pregação de Paulo, como que o povo de Israel era cuidado, 450 anos, cuidado pelos os juízes. E ainda, continuando na pregação de Paulo, ele começa a falar sobre uma criança abençoada, uma criança que foi dedicada ao Senhor desde o seu ventre.
Os irmãos creem que ainda existe esse pensamento de consagrar crianças desde o ventre ali da mãe para serem servos e servas do Senhor aqui nessa terra? E essa criança se tornou Samuel, juiz, sacerdote e profeta, homem de Deus, que sempre ouvia a voz do Senhor. Só que, infelizmente, irmãos, existe algo constante. Eu compartilhei já isso com os meus irmãos lá no Reação, com os irmãos nas bases. Existe a voz da massa, existe a voz da multidão, e existe a voz do povo. O povo quer aparência, o povo quer movimento, o povo quer tudo aquilo que possa mostrar as suas necessidades. E aí Deus, como um grandioso Deus, escuta ali a reivindicação de Samuel, e Deus dá um rei segundo o povo, um rei segundo o homem, com critério de homem. E aí vem Saul. Isso tudo, irmãos, foi Paulo pregando. Vem Saul. Saul, o rei rejeitado. Só que depois, o Senhor, com a sua misericórdia, com o seu poder, Ele escolhe um homem segundo o coração de Deus, que irá fazer toda a sua vontade. E o nome desse homem é Davi, uma pessoa que não era nada, mas passou a ser alguém diante de Deus, porque o Senhor não escolhe aqueles que são, e sim aqueles que não são. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Davi passou a ser referência na vida daqueles homens. E aí ele, claro, complementando ali como se deve se pregar, fala sobre o nosso Senhor Jesus, o Salvador de Israel, e sobre o seu primo, João Batista, que pregava sobre o arrependimento e batismo. E o que é mais interessante, como a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus, ela fala lá em Mateus 5, versículo 13, se não me engano. Bem-aventurados os humildes, os pobres, os miseráveis de espírito, porque deles é o shopping. É assim que funciona? Meu Deus, como a gente aprende com o nosso amado apóstolo. Não. Deles é o reino de Deus. O Senhor escolhe pessoas que não são nada, que estão em secreto, para levantar e usar e mostrar para esse mundo que é assim que funcionam as coisas deles. E assim João Batista fala, finalizando ali a pregação, porque ele usou 5 pontos para mostrar, porque Paulo sabia que aquela era a oportunidade deles de encravar ali, no meio daqueles mestres da sinagoga, o evangelho de Cristo. E ele foi cirúrgico. E aí João Batista fala, olha, eu não sou nem digno de amarrar as sandálias desse homem que virá, seu primo, Jesus. E ele fala isso porque eles estavam considerando João Batista como Cristo. Mas, depois dessa contextualização histórica, irmãos, eu já vou entrar agora no desenvolvimento do tema. Amém. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, é o nosso Rei. Eu gostaria de chamar a atenção dos amados para a seguinte pergunta. Por que Davi é mencionado na pregação de Paulo como o homem segundo o coração de Deus? Por quê? Por quê? É porque Davi, ele tinha conteúdo. Ele era uma pessoa que errou muito, mas ele tinha conteúdo. Ele é associado na pregação desse amado querido irmão Paulo como um homem segundo o coração de Deus, que faz a vontade do Deus Todo-Poderoso. Então, a resposta a esta pergunta, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ele atrelou a alguns princípios que a gente vai analisar nessa noite. E aí eu queria que os meus amados já nos ajudassem aqui no primeiro princípio, na verdade, primeiro tópico. Primeira pergunta, irmãos. Será que o meu coração, olha ali o coração pegando fogo, irmãos. Será que o meu coração pode ser considerado como um coração segundo o coração de Deus? Por que eu faço essa pergunta? Será que os irmãos, podem se considerar referência para as outras pessoas como homens e mulheres segundo o coração de Deus? Será que a gente consegue? Mas aí, o nosso mestre, ele nos ajuda a revelar essa condição através desses versículos. Mas, em especial, são 5 pontos dentro desse tópico.
muitas pessoas, às vezes, elas acham que por ser boas, por serem pessoas legais, têm um coração bom, um coração que pode ser condicionado a ser usado por Deus. Mas Jeremias 17, do 9 a 10, eu vou ler aqui na palavra, mas não vou deixar aqui para que os irmãos leiam, eu só vou recitar com os irmãos. Em Jeremias 17, versículo 9 e 10, fala justamente o seguinte: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é meu? Versículo 10. Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa devidas recompensas de acordo com as suas ações. Irmãos, o nosso coração, por excelência, ele é mau. O nosso coração, por excelência, tem pensamentos e sentimentos corruptos. E nós precisamos trabalhar isso. E como que nós fazemos isso? Que nem João Batista. Sendo bem-aventurado, tendo humildade de espírito, sendo pobre e miserável de espírito, porque só dessa forma você vai conseguir chegar diante de Deus e dizer: Senhor, está aqui o meu coração pecaminoso, está aqui o meu coração ruim, eu quero ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Troca o meu coração, limpa o meu coração, cuida do meu coração. Irmãos, tem que partir daqui, porque às vezes nós nos achamos muito, e nós não somos nada diante de Deus. Costumo dizer isso, que é pela infinita misericórdia que eu ainda estou de pé. Caminhamos com pernas espirituais, porque se não fosse isso, o inimigo já tinha cortado as nossas pernas, ou seja lá o que for, do nosso corpo. Então, segundo versículo, obrigado irmãos, viu? Segundo versículo, Provérbios 4, 23. Para onde está indo a sua vida, irmãos? E aí fala, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede o quê? O rumo de sua vida. Então, irmãos, de tudo que for bom, de tudo que for de boa fama, de tudo que for puro, de tudo que for adoração, de tudo que for busca, ações de graça, enche o coração de vocês disso. Boa fama, porque só assim você vai conseguir alimentar o seu interior com alimentos espirituais saudáveis. E a partir daí, sabendo que você não é uma pessoa boa, que precisa entregar o seu coração para Deus, e se alimentando de forma correta, que é espiritualmente, você já começa a mudar o seu coração para ser igual ao coração de Deus, no quesito de ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. O terceiro ponto, que diz assim, Provérbios 17, 22, o coração alegre é um remédio para a sua vida, mas o espírito abatido consome as forças. Irmãos, existe uma diferença entre ser alegre e ser feliz. Alegre é a pessoa que entende a sua condição de filho e filha. Porque não vai ser estado e nem situação emocional que vai tirar a sua alegria. Porque não tudo bem, você pode estar até feliz, pode estar até triste, mas você continua alegre, porque você é um servo e uma serva do Senhor. E o tempo todo você vai estar jogando o remédio no seu corpo para que a sua alma não fique deprimida. A sua alma não vai ficar deprimida, porque você está ali com a alegria do Senhor na sua vida. Já em Mateus 6, 21, 23, depois que já tomou o remédio, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma aliança com os seus olhos e o coração. Olha aqui, ó. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Versículo 22 e 23. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. 23. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em você é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Irmão, aquele que está buscando a Deus, aquele que está buscando santidade, se santifique mais. Se santifique mais. Que o sangue do Senhor Jesus possa lavar cada olho aqui presente, para que os seus olhos possam se aliançar, e ao ver um homem e uma mulher lá fora, vocês olhem almas, vidas que precisam de Deus, para que o seu coração possa estar cheio de vida, de alimento do céu. E por fim, nesse primeiro tópico, quando a gente busca exatamente ser referência de homem e de mulher de Deus, ou seja, pessoas que
que são chamadas por Deus. Por quê? Eles entendem você como tendo um coração igual a dele, um corpo igual a dele. Como assim igual a dele? Porque nós adoramos como imagem e semelhança de Deus o Espírito, porque Deus é Espírito. E esse corpo igual a dele é o que ele vai nos dar. Pensando na questão do nosso Deus espiritualmente falando, nós o adoramos em espírito e em verdade, porque ele é Espírito. Somos feitos em imagem e semelhança, e o mundo quer desconfigurar isso. O mundo quer acabar com isso. O mundo quer destruir com isso. Então, como você tem amado a Deus? Mateus 22, versículo 37. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. E lá em Marcos, eu não coloquei para os meus irmãos, 12:30, ele fala também sobre a força. Você tem amado verdadeiramente a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento? Amém, irmãos? Então, primeiro tópico, se você quer ser uma referência, se você quer, glória a Deus, ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Eu creio que todos aqui já conseguiram receber essa bênção aí, né? Glória a Deus. Já conseguiram receber essa bênção? Já estão se sentindo ali referência? Homem e mulher segundo o coração de Deus? Aí o segundo tópico, meu amado e querido irmão. Segundo tópico. Isso aqui é uma coisa que tem me chamado muita atenção, principalmente pelo local que eu trabalho. A gente trabalha muito com lógica, irmãos, com conceitos, com filosofias, com determinação, com avanços. Então, olha só, a lógica do mundo é diferente da ótica de Deus. Eu tenho compartilhado isso em algumas ministrações com os irmãos. Porque a lógica do mundo, ela é corrupta, irmão. A lógica do mundo, ele quer pegar aquilo que você é a imagem e semelhança de Deus. E ele quer deformar isso, ele quer trazer para você uma configuração, uma aberração, para que você saia lá fora e esteja adequado conforme a vontade do mundo. Mas Deus, ele nos fez imagem e semelhança dele e precisamos manifestar o que somos. Já a ótica de Deus, ela é tremenda, porque Deus, ele nos olha não como o mundo nos vê. Olha só o que ele diz aqui em 1 Samuel 16, versículo 7. 16, 6 e 7. Quando chegaram ali os filhos de Saul, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. Versículo 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. E aqui eu gostaria de trabalhar justamente isso. A lógica do mundo, ela vai ver só a aparência, ela vai ver só o que você tem para oferecer, ela só vai ver aquilo que você pode produzir para ela. Mas Davi, irmãos, era um ninguém. Davi era um ninguém para o seu pai, era ninguém para o seu pai, era ninguém para os seus irmãos, era ninguém para Samuel, era ninguém para Saul. E também para Mical, que era ali, seria dada para quem conseguisse enfrentar aquele monstro lá. Mas Davi era alguém para Deus, pois tinha o coração disposto para fazer a vontade de Deus em sua vida. Você, meu irmão e minha irmã, se considera um ninguém? Essa é a grande pergunta. Aqui é para a gente realmente refletir. Porque, às vezes, a gente tenta entender isso com uma teologia meio diferente. Poxa, do que esse irmão está falando? Porque eu sou alguém, eu consegui algo. Estudei, fiz faculdade, consegui aquilo. Você pode até associar isso, mas eu estou falando do seguinte. Quando eu faço essa associação, é para que você entenda uma coisa. Davi era um ninguém que se movimentava no reino espiritual e secreto. Ele não fez fama ali na guerra, ele não fez fama ali no reinado para que Mical o conhecesse. É claro que quem está acompanhando a casa de Davi tem uma outra, vamos dizer assim, um outro enfoque, mas a gente está falando daquilo que está na palavra. Ele não era conhecido ali no meio dos irmãos como uma pessoa destemida, não, mas ele fez fama no céu. Ele fez fama do céu porque ele chamou a atenção de Deus, porque ele era um homem segundo o coração de Deus.
onde ninguém tinha ouvido falar de Davi, ou seja, nessa sociedade corrompida, Deus escolhe ele e o transforma em alguém com um coração pronto para fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Olha lá, 1 Coríntios 28. Já estamos indo para o terceiro tópico, amado. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. É assim que funciona o negócio, como diz o nosso querido irmão Enoque, né? Saudade. Mas que Deus continue nos usando, porque por mais que as pessoas nos considerem como ninguém, Deus nos considera alguém. Porque nós não fazemos fama aqui nessa terra, nós fazemos fama lá no céu. E Deus está nos olhando como homens e mulheres segundo o coração de Deus. Aleluias. Terceiro tópico, meu amado. O Senhor é poderoso, Ele está no controle de todas as coisas aqui, irmão. O inimigo está batendo em retirada. Ele está sendo massacrado em nome do Senhor Jesus Cristo, como nós aprendemos. Olha só o nosso abençoado ali com uma espada na mão, irmãos. Agora é tremendo isso aqui, irmãos. Eu estou preparado, irmãos? Será que eu estou preparado? Será que eu tenho conteúdo para aproveitar as oportunidades que Deus está me dando? Uma das coisas que eu aprendi quando jovem, quando eu estava estudando, fazendo graduação, é que tinha uma placa numa das salas dos professores lá que eu entrei, que tinha escrito assim, ó, não existe sorte, existe preparo e oportunidade. Isso ficou na minha cabeça. Vocês irmãos já viram isso. E existia uma que estava em outro professor que eu não me lembro. Tinha assim, ó, nenhum sucesso profissional justifica o fracasso no lar. E isso aí ficou martelando no meu coração. Por que isso chamou muita atenção para mim? Olha só. Conteúdo. Todos nós temos conteúdo, irmãos. Como assim conteúdo? Coisas que nós fizemos. Por mais que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, ele praticou um adultério, irmãos. Misericórdia. E não só isso. Ele planejou, né, arquitetou a morte daquele valente, abençoado Urias. E ele morreu ali. E não só isso. Se os irmãos continuarem lendo a palavra, você vai verificar que ele era um pai omisso. Um pai omisso. Misericórdia, né? Que conteúdo é esse, irmão? Eu não sei. Mas eu não sei se os irmãos conseguem se assemelhar a alguma coisa aqui. Eu não sei quem sou eu. Você pode até dizer, mas eu nunca pratiquei nada disso. Eu estou bem. Mas a questão não é, olha só, isso aqui, irmãos, para depois eu voltar. A questão não é, olha só, o que você é, e sim o que você está disposto a não ser mais. Voltando, Davi, um grande diferencial de conteúdo em sua vida. Ele tinha um diferencial de conteúdo. E agora, eu queria que os irmãos olhassem, e aqui, não para mim, mas para o seu interior. Fechassem os seus olhos. Nós vamos fazer um ato profético aqui em nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele vai tirar a falta de perdão no meio dos irmãos, no coração dos irmãos, toda a indisponibilidade para poder continuar de pé. Salmo 51, se os irmãos puderem colocar aqui, os irmãos vão fechar os olhos, eu vou ler aqui para os irmãos. Salmo 51. Olha só um coração quebrantado aqui, irmãos. Você vai fazer esse movimento aí no reino. O Senhor vai ouvir a voz de vocês, e vocês vão clamar, vocês vão buscar. Enquanto eu estiver aqui lendo, irmãos, vocês têm que glorificar e entregar esse salmo como se fosse uma oração. Olha o que fala o Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Versículo 2. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Davi clamando, versículo 3. Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Versículo 4. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes,
e é justo o teu julgamento contra mim. Versículo 5, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria, a felicidade. Tu me quebrastes, agora permite que eu exulte outra vez. Não continue a olhar para os meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulse de tua presença e não retire de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, meu Deus, ó Deus da minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocausto. E o último versículo da sua oração maravilhosa aqui, meu irmão. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Davi era um homem que se arrependia. Davi era um homem que se quebrantava. Ele tinha conteúdo do mundo. Ele fez coisas erradas. Mas ele tinha um coração quebrantado diante de Deus. Um coração arrependido diante de Deus. Aleluias! Eu creio que os irmãos e irmãs conseguiram entender esse mover espiritual. Esse salmo, irmãos, é uma bomba do céu para fortalecer você no momento de angústia, no momento de desespero, quando você se sentir cheio de conteúdo do mundo, do inferno, você dizer, agora eu pequei. Você tem o advogado Jesus Cristo, mas você também tem a palavra de Deus que vai te santificar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E para terminar, meus irmãos, estamos indo para o último tópico. Olha, aquilo ali, irmão, misericórdia. Não podemos ter resultados certos com atitudes erradas. Olha só, esse certo, eu frisei aqui. Esse certo, irmão, às vezes a gente toma atitude certa secularmente, porque a gente está no meio da produção, a gente tem que ter resultados para ontem, tem que fazer isso e tal, mas você acaba colocando a sua família no laço ali, machucando a família. Então, esses resultados certos, meus irmãos, eles têm que ser agradáveis ao Senhor. Não dá para machucar os nossos entes que estão próximos com esses resultados certos. Então, eu vou só contextualizar os dois primeiros. Os irmãos não precisam colocar, não. Tá? Olha lá, 1 Samuel 13, do 13 ao 14. O que diz ali? Diz exatamente Saul. Saul, querendo mostrar para que ele veio? Ele veio foi para fazer o negócio acontecer. Ele não poderia ver o povo dispersar, porque ele foi eleito pelo povo, né? Ele foi ali ungido porque o povo queria esse homem para ser o rei. E aí ele faz algo que não está liberado para ele fazer. Não era para ele sacrificar, não era para ele entrar em uma ação que não era devida. E aí ele é rejeitado, porque ele não esperou a ordem do Senhor. E imediatamente, podemos dizer assim, logo depois que ele fez a coisa errada, Samuel chega. E por meio do Espírito Santo, Saul é rejeitado. E o Espírito Santo é que vai mover, fazer essa movimentação no reino, através das nossas vidas. E é assim que a gente precisa entender. Não é tentar fazer de forma eficiente, para que algo aconteça e dê conta daquilo que está vindo de fora, que é a voz do povo, a voz da multidão, a voz da massa. Ela é corruptível, ela quer que você se transforme, se deforme, vire uma aberração, mas a voz de Deus não sacrifica você. É melhor obedecer do que sacrificar. E aí ele continua. Lá no 15, não precisa colocar, a gente vai ler o 17 do 40 a 48 depois para finalizarmos. Saul, nesse versículo aí, nesse capítulo 15, do 22 a 25, Saul, ele faz de novo. Olha só, Davi, ele não deixava um rastro de erros.
Ou seja, rastreabilidade, mesmos erros, mesmos pecados. Saul não. Rebeldia de novo. Desobediência de novo. Deus mandou ele fazer o que tinha que ser feito, tinha que cumprir aquilo que ele mandou. Por mais que a ONU, não, mas isso daí tem os direitos humanos, preserva aí. Não, Deus mandou, está falado. Aquela era a realidade daquela situação, daquela época. Porque o que importava era obedecer a voz de Deus. E ele não obedece. E aí ele, olha só, irmãos, ele começa a querer pedir perdão, irmãos. Me perdoa. Forçando Samuel a perdoá-lo. E depois diz, até bonito o discurso, né? E depois vamos adorar o Senhor. Mas uma coisa é você pedir perdão e já querer vir adorar, sem se arrepender verdadeiramente. Produzir frutos de arrependimento. Sabe por que eu estou falando isso? É porque é Deus que vai olhar o seu coração, não sou eu. É Deus que sabe que se você está arrependido, mesmo quebrantado, porque é Ele que concede essa bênção em nossas vidas. Só que isso aí foram erros. Não tem como fazer a coisa funcionar. Vamos agora para o Samuel 17. Isso eu quero ler com os irmãos e a gente vai encerrar de uma forma sobrenatural aqui. Esse eu quero ler com os irmãos, 17, 1 Samuel capítulo 17, irmãos. Obrigado, viu, irmãos? Isso é uma bênção na minha vida. 1 Samuel 17, capítulo 40 a 48. Olha aí, ó. Pegou 5 pedras lisas. Essa versão, irmãos, não querendo contrariar o nosso amado lá, do King James, ela é NVT, né? Eu achei interessante, contextualiza bem. Mas ela diz assim, ó. Davi, né, pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Glória a Deus. Amanhã Deus vai fazer algo sobrenatural aqui, já está fazendo em nome do Senhor Jesus. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar esse demônio, filisteu aí. Vai lá, continua, irmão, vamos até o 48. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi. Versículo 42. Rindo com desprezo do belo jovem ruivo. 44. Gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome, eu não vou falar aquilo ali não, mas é em nome dos demônios dele lá. Irmão, demônios não têm poder sobre a vida dos irmãos aqui. Não tem poder sobre a vida dos irmãos, não tem. Pode vir o que vier. Se você é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, você está alinhado, você está batendo com as batidas do coração de Deus, e você vai ser uma bênção, será usado de forma sobrenatural. Não tem como vencer um servo do Senhor e uma serva do Senhor. Ele pode ameaçar, olha só que ele fala para o ruivo, para aquela bênção lá: vem cá e darei a sua carne às aves e animais selvagens. Berrou Golias, mas não tem como ir contra um servo e serva do Senhor. Davi respondeu aos filisteus: você vem a mim com uma espada. Não é a espada de Deus não, irmão. Aquela espada ali é uma espada demoníaca. O inimigo ele vai tentar deformar os ataques para que você fique com medo, para parecer com algo que você conhece, mas não é. Por quê? Ele vai usar lança, dardo, mas o servo do Senhor vai enfrentar todas as situações no nome do Senhor, dos Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que vai desafiar. Continuando, irmão. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens, as aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há um Deus em Israel. 47. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do nosso Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. O inimigo é um derrotado. E para finalizar, quando o filisteu se aproximou para atacar, aí você tem que pegar primeiro dia, na terça, na quarta e na quinta. Davi não deu uma de medroso. Ele não viu o tamanho do inimigo. Ele correu para enfrentar. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha atitudes certas. Não dependia das circunstâncias. Ele estava ali segundo a vontade de Deus.
E para finalizar, irmãos, Jesus, ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. João 4, 23 e 24. E lá em 1 Crônicas, eu quero que o irmão abra lá, 29 e 11. Olha o que um adorador faz. Um adorador, meu amado. E a gente vai concluir com a seguinte frase. 1 Crônicas 29, 11. Ó Senhor, a ti pertence a grandeza. Davi não queria grandeza. Ele não queria poder. Ele não queria glória. Vitória para ele. Ele só queria Deus. Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor. E este é o teu reino. Tu estás acima de tudo. É justamente isso que a gente precisa, irmãos. Conclusão. O legado de ser um homem segundo o coração de Deus, ele leva Paulo exatamente a entender que naquele momento em Antioquia, era a oportunidade de mostrar para os mestres ali da sinagoga, que o mais importante da vida de um servo e uma serva do Senhor, segundo o que a gente aprendeu com Davi, são 5 coisas. Primeira coisa, nós só somos dependentes da graça de Deus. Segunda, nós nos satisfazemos no Senhor e não nas nossas próprias vontades. Terceiro, a gente crê na sabedoria de Deus em todas as circunstâncias. Quarto, o que vale na nossa vida é só agradar a Deus. E por fim, quinto, todo o nosso coração, todo o nosso corpo é constantemente submetido aos exames constantes do Senhor. Sabe onde é que isso está escrito? Salmo 139, que diz assim: sonda-me, Senhor. Então, segundo o Salmo 39, o nosso coração, ele tem que ser sondado por Deus, corrigido por Deus, instruído por Deus e guiado pelo Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos. Então vamos para a declaração. Vou tomar essa bênção aqui, ó. O amado trouxe para mim. Para a declaração, meu amado. Então nós estamos na 11ª estação de Davi, outubro. Ali escrito. Isso. Então temos agora, vamos lá, no 3, todo mundo junto com aquele mesmo sentimento de vitória, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, homem e mulher, segundo o coração de Deus aqui. Declaramos o desejo de um novo coração, coração segundo o coração de Deus, um coração quebrantado, arrependido, humilde e disposto a obedecer. Esse mesmo coração bate no mesmo coração, do coração do Pai. Deus, dá-me um coração que te busca e te ama, um coração como o do teu servo Davi. Aleluia. Amém, igreja? Tome seu assento aí. Irmão Aleandro, uma bênção. Queridos, vou fazer um exercício aqui com vocês, que eu quero dar alguns presentes aqui para quem tiver na mesma visão. Pega o seu celular aí rapidinho. Quem tiver sem celular já vai perder a bênção. Porque tem que pegar o celular. Entra aí no Zap. Você vai mandar um Zap para mim. Se não tiver meu Zap, também já perdeu a bênção. Aí, se o seu vizinho tiver o meu Zap, você tem que pedir para ele. Pode dar, viu, irmãos? Pode. Deixa eu contar um testemunho aqui sobre o meu número de celular. O meu número de celular é o primeiro que eu tive em meados, quando eu fui ungido pastor, passou um ano, né? Compramos um celular parcelado nas Casas Bahia em 24 vezes. Um assim que tinha
Tinha um que tinha 2 antenas, parecia um demônio, eu peguei de uma antena só. Falei, aqui pelo menos é um demônio que já está sem um chifre. E aí saiu lá o meu número da Claro. É o mesmo número até hoje. Ué, o pessoal já está mandando coisa aqui. Ó, preste atenção. Às vezes, os acessos na nossa caminhada e na nossa vida ficam bloqueados. São acessos que nos levarão a grandes oportunidades. E você percebe que estão bloqueados. E aí aparece uma mensagem. Você precisa redefinir a sua senha. Isso é uma mensagem comum que às vezes aparece. Você precisa redefinir a sua senha. E aí você pergunta, que senha? A senha de um coração segundo o coração de Deus. Redefina sua senha com 2 dígitos. Quando é com 10, 12, 15, é mais difícil. Mas redefina a tua senha com 2 dígitos, que no caso são 2 palavras. Manda para mim, não vai valer depois. Agora são 21 e 20. Redefina a sua senha de um coração segundo o coração de Deus, com 2 dígitos, que são 2 palavras. Ó, nunca recebi tanta mensagem assim, ó. Olha que glória. Vai acabar o tempo. Vamos lá. Tem que ser uma senha de 2 dígitos, não 3. Não um dígito só, 2 dígitos. Tem cada um aqui. Misericórdia. Já vou passar a noite rindo já em casa. Beleza. Acabou, gente. Já mandou? Pô, você é devagar demais, irmão. Mandou? Mandou? Acabou? Então, ó, 21 e 22. Quem mandar 21 e 23 não vale mais. Por que eu fiz isso aqui? Porque o irmão Aliandro deu as 2 senhas. Ele deu mais de 2 dígitos. Mas 2 dígitos são fundamentais para definir um coração segundo o coração de Deus. Coloque o Salmos 51, 17. Humilde e arrependido. Um coração segundo o coração de Deus sempre vai ter essas 2 características. Ele é humilde e ele é inclinado ao arrependimento. Tem outras características um coração segundo o coração de Deus? Tem. Mas se faltar um desses 2, não é. O coração segundo o coração de Deus é um coração adorador. Mas o que tem de adorador soberbo? O que tem de falsa adoração?
O crivo é esse. A contraprova é essa. Quem tem um coração segundo o coração de Deus, tem um coração humilde e arrependido. Sabe em que contexto ele escreveu o Salmo 51? O Salmo 32? Depois do pecado dele. Nós erramos, amados irmãos. Nós falhamos. Nós cometemos os nossos pecados muitas vezes. Mas o coração, segundo o coração de Deus, é um coração humilde. E um coração que sempre vai buscar o arrependimento. A nossa oração, Senhor, dai-nos este coração. Amém? Além da alegria da Adriana, quem mais tinha colocado exatamente essas duas palavras? Não, uma só não abre a porta, irmão. Tem que ser os 2 dígitos. Adriana, vai ter o confere depois, viu? Não, está ali em cima, ali, ó. Vai lá no texto, lá você vai ver que não é a mesma coisa. Aí você tem que forçar a porta para abrir. Aí quando você digita certinho, ela abre. É da família, né? O quebrantamento é da família, do arrependimento. Mas olha lá, o espírito quebrantado, a pergunta é do coração. O coração humilde e arrependido. E teve alguém lá no fundo? Colocou certinho? Douglas? Beleza, depois eu vou ler aqui, irmão. Obrigado, meu querido irmão Aleandro, por essa palavra que edificou o nosso coração, amém? Vamos aplaudir Jesus. Ó, pessoal, 21 e 24 mandando mensagem. Isso aqui é a fraude, irmão. Vamos ceiar para a gente ir embora. O que vai ter amanhã e domingo aí, os meninos da mesa aí? Coloca aquela arte da consagração pastoral. Aleluia. Nós vamos ter, então, amanhã, 19h30. Então, amanhã já muda o horário, hein? Não é 20 horas. Amanhã, 19h30. E domingo, às 9h30 da manhã, 18 horas, unção pastoral, reforçando o nosso time, a nossa equipe pastoral. Então, serão 3 cultos que vão ser, assim, muito poderosos. Nós participamos agora na África, lá de um culto de unção pastoral, pastor Pascoal, pastora Jasmin. Queridos, foi uma coisa tão poderosa, porque na hora que a gente estava ungindo assim, a gente sentiu uma glória de Deus tomando lugar, sabe? Então não falte. Vamos celebrar a vida dos nossos irmãos que estão sendo levantados para o santo ministério. E você vai completar também a sua consagração, fechar com chave de ouro, ok? Sábado, amanhã e domingo, 2 cultos. Nós vamos ceiar, o pessoal está chegando aqui com a ceia. E, queridos, a ceia, ela é bem isso, sabe, que nós aprendemos hoje. A ceia, ela sempre vai nos alinhar a ter um coração segundo o coração de Deus. Toda reflexão ao entorno da ceia, toda reflexão ao entorno do sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Você vê que Jesus tentou de todas as maneiras fazer que Judas se arrependesse. Porque Judas, ele cometeu um erro. Mas, queridos, o peso do erro de Judas não foi assim tão mais pesado do que o erro de Pedro.
Um foi lá e negociou, cara, eu estou cansado disso, tá? Se vocês quiserem prender, é aquele ali. Ele errou, lógico que ele errou. Mas o que dizer de um outro que disse 3 vezes, eu nem o conheço? Então qual a diferença dos dois? Pedro se arrependeu. E Jesus queria que Judas se arrependesse. Jesus tentou, embora havia profecias que tinha que ser assim. Mas Jesus tentou. Jesus até chamou ele de amigo naquela hora. Jesus abordou o assunto na mesa da ceia, Ó, nós vamos ceiar agora. Mas tem alguém aqui no nosso meio. Ele abordou o assunto e ali Judas podia, sou eu, Senhor. Sou eu, não sei porque eu comecei a pensar nessas coisas. Me perdoe. Jesus ia dar perdão para ele. Jesus ia abraçá-lo. Mas como o nosso querido irmão Leandro ministrou, a diferença de Davi e de Saul. Davi, ele cometeu aquele erro grotesco, mas depois ele foi lá, Senhor, eu errei. E ele não repetiu. Agora Saul não, né? Não consegue sair daquele ciclo. Então a ceia é uma oportunidade de fortalecimento, de arrependimento, de calibrar a nossa humildade. Então, se você está apto para a ceia, nós vamos ceiar mais uma vez. Fique à vontade. Há pessoas que já ceiaram, fique à vontade se você quer ceiar ou não outra vez. A recomendação de Paulo é só que não ceiamos indignamente. Porque quem ceia indignamente está ceiando para a sua própria condenação. As coisas do Senhor não são brincadeira. Então feche os seus olhos em recomendação ao que o apóstolo Paulo nos ensina. Examine, pois, o homem a si mesmo e depois coma desse pão e beba desse cálice. Olhe para dentro de você, olhe para dentro do seu coração. Como está a tua vida? Como está a tua comunhão com Deus? Senhor, nós consagramos a Ti cada partícula de pão que será entregue. Consagramos a Ti, Senhor, o cálice da nova aliança no Teu sangue. Ao comermos do pão e bebermos do cálice, que o Senhor venha ajustar em nós a humildade, o arrependimento. A humildade, o arrependimento. Porque essas são as 2 marcas, as 2 evidências que não podem faltar no coração de todos aqueles que querem ter um coração segundo o coração de Deus. Humildade e arrependimento. Longe de nós toda soberba, todo orgulho, toda vaidade, toda prepotência. Ensina-nos a depender de Ti, Senhor. A depender totalmente de Ti. Você que vai ceiar, nós já vamos passar com a ceia. Podem passar. Pegue o seu cálice, coma do pão, beba do cálice. E tenha um momento aí a sós com o Senhor. Você que não vai ceiar, ainda assim eu te convido a ter um momento com Deus.
necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Obrigado por mais essa noite, por mais essa chave que o Senhor nos liberou. O Senhor tem nos ensinado tanto nesses dias. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício na cruz, pela sua morte e ressurreição. Obrigado, Senhor, porque pelo teu sangue nós fomos redimidos, lavados, perdoados. E hoje estamos aqui louvando e adorando o teu santo nome, clamando ao Senhor que nos renove e que nos dê um coração humilde e arrependido, um coração segundo o coração de Deus. Consagramos a ti, Senhor, tudo que temos feito esses dias. Não é para nossa vanglória, mas é para a glória do Senhor. Consagramos a ti essas 24 horas de adoração. Cada um que passar por esse templo adorando, seja tocado pelo Senhor, renovado pelo Senhor, em nome de Jesus, amém.